Bom, meus irmãos, passaram bem a semana? Cheio de bênção, de vitória. Vamos lá, pessoal, islamismo. Então, o islamismo muito presente aqui em Paranaguá, né? Muçulmanos, não é uma religião que está distante de nós, uma religião que está muito próxima. Temos a mesquita aqui, né, também, né? Então é uma religião que você já passa longe da lojinha. Agora elas não me chamam quase, né? Mas antigamente era uma tristeza passar nas lojas, você não saía assim. Se você não conseguia, hoje você consegue ainda, né? Eu já entrei várias vezes e saí sem nada, mas antigamente você não conseguia, né? Elas te constrangiam, né? A você levar alguma coisa. Então, mas brincadeiras à parte, né? Nós vamos ver como se deu essa religião. Essa religião árabe, né? Os muçulmanos, nós temos aqui, eles vão ter uma similaridade muito grande com o judaísmo e com o cristianismo, né? Por quê? Porque a fonte é uma, a história é paralela deles. Aí, tanto ao judaísmo por causa da sua descendência, quanto ao cristianismo por causa da grandiosidade do cristianismo quando essa religião vai nascer, né? Então, a proximidade com o grupo judeu, com a história judaica, com a história do cristianismo, vai fazer com que tenha pontos similares. Porém, se você estuda a fundo, você vai ver que não é bem assim, né? Mas se você for entrar em debate com o muçulmano, com o islã, você tem que estar bem consciente, bem sabedor das suas doutrinas, porque eles falam sobre Jesus, eles estudam a Bíblia. Então eles não são um povo que são desconhecedores do que nós conhecemos. Então eu já vi uma palestra de um muçulmano que ele envergonhou a pessoa que fez a pergunta, né? Era uma católica no caso, né? Porque ela não tinha base para responder, né? Então, claro que eles puxam para o lado deles, claro que a pessoa que estava lá é muito bem instruída, né? Daí, só que ele pregou Jesus lá para a católica, por exemplo. Então eles estudam Bíblia, eles estudam a vida de Jesus. Para eles, Jesus foi um profeta. Então eles analisam os ensinamentos de Jesus, mas para eles Jesus não é Salvador, para eles Jesus não é Deus, para eles Jesus é apenas um profeta, né? O profeta máximo para eles é Maomé, que é a expressão máxima aí, né, daquele que recebeu a revelação. Aí vai ter um grupo que não é Maomé, né? É um outro árabe. Nós vamos analisar hoje. Então, qual que é a fonte? A fonte das três religiões monoteístas. Eu expliquei para os irmãos que o conceito monoteísta surge lá com o cativeiro babilônico. Mas se nós analisarmos a palavra, nós vamos ver que monoteísmo, crença em um Deus, era para ser a única, né, existente, mas por causa do homem desviar-se, criaram-se deuses. Na escola, lá dentro a Bíblia, o professor Maomé obrigado colocaram nas escolas de educação deles lá. Como? Não entendi. Como uma regra assim, vocês têm que estudar o Corão, tem que estudar a Torá, tem que estudar... É o Corão, né? O deles é o Corão. Tem que estudar, isso é uma obrigação? Eles têm que meditar, eles têm que conhecer, eles têm que estudar, eles são muito firmes nas crenças deles. Tanto é que eles arrebentam com tudo aí, né? Olha, esses aqui, segundo o Corão, esses árabes que estão aqui são tudo infiéis. Porque se levar a fio o que o Corão diz, o Corão orienta que o bom muçulmano ele tem que matar todos os pagãos. E quem que é pagãos para eles? Quem não professa a religião muçulmana. Então esses aqui são tudo infiéis, né? Num certo sentido. Só que tem os sunitas, tem aqueles mais mansos, tem os xiitas, né? Que são os mais radicais. E daí vai surgir facções dentro deles, como o conhecido Estado Islâmico, que eles querem varrer, né, todos os lugares, né, que entram, querem colocar a sua cultura.
mas eles são orientados desde a meninice, desde criança, à submissão, né? Que é o ponto principal da religião deles, é a submissão, é obedecer. É obedecer aos profetas, obedecer a Allah, obedecer à lei, Sharia, né? É obedecer a mulheres, obedecer em tudo, né? Mulheres tomam um sentido secundário na cultura deles, né? A mulher não tem muito valor na cultura islã, então elas têm que, submissão, a religião deles é baseada em submissão, e o Deus que seria, Allah é o mesmo Deus de Abraão, assim, se você analisar, se você for estudar o Corão, você vai ver que não, porque o Allah manda matar todo mundo da terra, né? Porque só pode prevalecer o Islã. Então é uma religião que surgiu de guerra, né? De busca por territórios, de batalhas, né? E se você for pegar um mapa das expressões religiosas no decorrer dos anos, você vai ver que por períodos o catolicismo cresceu, depois diminuiu, aí isso deve ter vídeo no YouTube. Depois o mapinha que é por cores, que eles colocam, do Islã cresceu, depois diminuiu, depois o protestantismo, né, cresceu, e hoje o cristianismo envolve tanto o catolicismo quanto o protestante, religião cristã. O Islã é a parte, é uma das religiões que mais cresce, né? O Islã é que mais cresce. Eles migraram, a Europa aceitou eles, hoje a Europa está aqui, ó. Se pudesse, teria jogado todos longe, né? Porque houve lá a imigração, né, para a Europa abriu os braços para eles, e hoje a Europa está islamizada, né, praticamente, né, o Islã. E detalhe, eles são desrespeitosos mesmo com mulheres. Se for ver os que entraram na França lá, eles passam a mão nas mulheres, eles batem nas mulheres, na rua assim, ó. Eu vi um vídeo disso na França. Mulher não tem vez para eles, né? Eles são totalmente machistas, né? Ali sim há uma religião machista. O cristianismo não é machista. O cristianismo, houve expressões machistas de alguns, mas o bom cristão, ele nunca foi machista, por mais que alguns outros eram no seu meio, mas ele nunca foi. Ele sempre tratou com respeito a sua mulher, porque é ensinado isso na Bíblia, né? Agora eles são terríveis nesse ponto, coisa assim de dar raiva, né? Mas não dá para bater neles, senão eles vêm e explodem tudo. Isso. Porque eles são incentivados a isso, a religiosidade deles incentiva eles se armarem com bomba e se matarem, porque se eles se matam, se eles se tornam mártires, eles vão ter 70 virgens, né, no paraíso deles, né? Não pode bater em mulher, né? Eles são terríveis. Então, e com eles é muito comum haver a circuncisão das mulheres, né? A circuncisão das mulheres, que na realidade é uma mutilação, que alguns tempos grupos de judeus também realizavam isso. A circuncisão feminina seria a retirada do clitóris, né? O que é totalmente diferente de uma circuncisão masculina, né? Porque a glande, né, a pele que envolve a glande do pênis, ela não tem sensibilidade, né? Não passa nenhuma corrente nervosa ali, então cortar não chega a ser tão doloroso quanto da mulher. E a mulher, a sensibilidade está ali, e é uma mutilação, e eles praticam até hoje, né? Até hoje, os grupos mais radicais, eles praticam isso, eles circuncidam a mulher, porque a mulher não pode ter prazer dentro da cultura deles, né? Claro que tem aqueles menos conservadores, né? Vai ter coisa a ver com a religião. Até os judeus, em algum tempo, eles daí abriram os olhos, não pararam de ir com isso, né? Mas algumas facções de judeus também praticavam a circuncisão feminina, que é uma mutilação, né? Isso daí. E é real, né? Acontece até os dias de hoje, isso daí. Certo? Então são grupos mais extremistas. Dentro do judaísmo teve, dentro do islamismo tem o islã brando, o islã mais bonzinho, que não tem esse caráter dessa forma, existe sim. Não pode jogar num pacote e dizer que todos os islãs não prestam, né? Só que eles são... O presidente do Brasil aqui não é assim. Tem que respeitar a nossa
Mas começa assim, né? Agora lá para o norte houve uma grande migração de Islã, de árabes, né? Tá vindo, se você analisar, Paranaguá já tem alguns, assim, dos novos, não desses antigos que já estão faz tempo. Santa Catarina, mercados, você vai lá, bastante gente. É que tem uns que fogem de lá também, né? Porque a situação de guerra, tem gente que, por isso que eu digo, não é todo Islã que é extremista, né? Que quer matar todo mundo. Tem gente que foge, agora os refugiados lá, porque há muito refugiado. Refugiado é diferente de imigrantes, né? Então, um tempo, muitos árabes imigraram para a Europa, para a Ásia, por isso que tem aquelas misturas que nós estudamos ali de taoísmo com islamismo, de bahaísmo, nós vamos analisar aqui brevemente, mas tem os refugiados, que é aqueles que estão fugindo porque eles metem bomba em tudo quanto é lugar, né? Então, por causa de muitas guerras. Aquela história que eles vão dominar o mundo pela quantidade de gente, que eles têm que ter no mínimo 9 filhos, uma coisa assim. É o que eles querem, né? Eles exatamente querem isso aí, o domínio do mundo. Por isso que eles não conseguem compactuar com Israel também ali, né? Que é uma guerra infindável, né? Que vai se findar realmente na Armagedon. É ali que vai se findar. E detalhe, Israel era grande, Israel. Só que por fazer acordos de paz, Israel começou a ceder território. Israel era muito maior do que é hoje. Hoje é do tamanho de Sergipe, pequeno, minúsculo. Agora, quando eles foram reconhecidos como Estado, eles eram muito maiores, tinham mais terras. Só que por acordos de paz, eles foram liberando parte dessas terras para os árabes. Todo em volta lá de Israel é tudo árabe, né, que manda, né, Egito. Então os árabes são fortes demais, fortíssimos. Isso é uma profecia bíblica, certo? Ó, Abraão, ele gerou quem? Ismael primeiro, né? Depois veio Isaac, né? Por Ismael virá 12, eles chamam de 12 príncipes. Esses 12 príncipes é que formam as nações, a nação árabe, né? Por Isaac, nós vamos ver que vai vir depois Jacó, e também virá 12, só que não chama de príncipes, mas chama de tribos. Veja como é bem similar, né, a história. Aqui terá 12 importantes, aqui também terão 12 importantes. E daí tem aqui os cristãos, né? O que é isso aqui que eu coloquei? Abraão, o pai do monoteísmo, né? Abraão é o pai do monoteísmo porque por Ismael vem os árabes, que daí são muçulmanos, e hoje, né, a partir do islamismo, eles passaram a ser monoteísta. Então é uma das coisas, entre aspas, boas, vamos dizer assim, né, que o Maomé conseguiu é disseminar o politeísmo que envolvia as regiões árabes. Aí ele colocou vamos dizer assim, na mente das pessoas, né, a crença em um só Deus, que é o Alá, né? Alá, que era para ser o mesmo Deus, mas não, se você analisar, se você tiver a oportunidade de ter um Corão, comprar e analisar, você vai ver que não é o mesmo Deus de Israel. É muito diferente a caráter, né? Por mais que nós vemos no Antigo Testamento ali Deus ordenando destruir algumas nações, não se compara com Alá. Alá quer destruir todas as nações e só pode reinar, só pode ter eles, né? Então essa é incentivado isso, por isso que tem muito doido, né, aqui. Por isso que o judaísmo ele é fechado por causa disso. O judaísmo, eles não fazem proselitismo. Quem quiser aceitar a fé judaica, se tornar um judeu, eles recebem, passa pelas fases que eles têm lá, passa por todos os rituais, se torna um judeu. E se torna um judeu mesmo. Eles não ficam falando, ó, você é um prosélito, não. Você converteu a fé judaica, você passou todas as exigências, você
diante da sinagoga, diante da comunidade, você é um judeu completo. Você não é um judeu de segunda classe, você passa a ser um judeu, certo? E eles não abrem as sinagogas. É difícil entrar numa sinagoga dos judeus, é difícil você receber um convite para isso. Por quê? Porque eles têm muito medo, né? Por causa desse grupo aqui. Eles têm muito medo que algum louco vá com um monte de bomba, e hoje é imperceptível, né? E exploda tudo. Já aconteceu nos Estados Unidos, né? Acontece isso lá no Oriente, aos montes, essas batalhas. Inclusive agora parece que pediram socorro para o Brasil, né? Eu vi uma manchete assim, mas não li a matéria. Israel estava pedindo ajuda para o Brasil, por causa dessas bombas que são direto que os árabes lançam lá. A mídia só noticia, só dá notícia, só vai noticiar aquilo que Israel revida, mas nunca parte de Israel os ataques, sempre deles. E os cristãos aqui, Isaac, Deus, né? Deus de Israel, que é o nosso Deus, e dos cristãos também nós temos em Deus, né? Cristo, né? Cristo é Deus. Então Abraão é o pai da religião monoteísta, né? É o pai do monoteísmo, melhor dizendo. Por Ismael o Islã, por Isaac o judaísmo, e pela fé os cristãos, que Paulo fala que pela fé nós também somos filhos de Abraão. Então observa que daqui, ó, né, de Abraão vai sair as três principais religiões existentes hoje, que são as religiões crescentes, né? O judaísmo ele tá crescente também, o judaísmo está mais fortalecido, mais do que nunca, né? Você acompanha hoje na internet, você vê, eles estão muito fortalecidos, tá certo? Depois tem aqui a história deles. Vamos conhecer um pouquinho o Islã. Eu separei algumas coisas aqui para os irmãos. Diz assim, conhecendo o islamismo. Então, é uma religião, né, fundada por Maomé no século 7 depois de Cristo, ou seja, 700 depois de Cristo. 700 depois de Cristo, você vê que a igreja estava em um nível muito alto, a igreja cristã. Estava num patamar onde ela era a única religião, né? Então, por isso que ele vai receber muita influência do cristianismo, e até o escrito do Corão será muito similar à Bíblia. Olha lá, o islamismo ele ensina o que? A entrega e a submissão, e paz, entre aspas, né? A paz é entre eles, né? Não para com os outros, dedicação. O islamismo é a fé em Allah, que significa o Deus. Combina o artigo árabe al com o vocábulo ilah, que significa Deus. Então, Islã, portanto, significa paz perfeita, mas não é desta forma, né? E lá o muçulmano vem do termo muslims, certo? Aí no final diz assim, ó, assim como o cristianismo, o islamismo tem suas raízes no judaísmo, mas diferentemente do cristianismo, o islamismo não tem lugar para a ideia do Filho de Deus. O islamismo é uma religião de profetas, pois reconhece grandes homens tais como Noé, Abraão, Jesus, Maomé, como profetas chamados e escolhidos por Deus, mas que nem por isso deixam de ser menos homens. Então observaram o que eu falei no início para vocês? Eles pregam a Bíblia também. Noé, Abraão principalmente, né? Porque é o pai deles. É por isso que eles dizem que a terra é deles, né? É por isso que eles querem a terra, por causa de Abraão. E Abraão veio Ismael, né? Mas a Bíblia vai orientar. Então aqui, ó, o Corão vai seguir por aqui, ó. A nossa Bíblia segue aqui. Então a Bíblia para de falar essa geração, porque essa geração não é da promessa. Agora o Corão vai continuar a história a partir daqui, né? Vai pegar essa linha para dizer, para fundamentar, né, o seu pensamento. E inclusive Jesus para eles foi um grande profeta.
mas jamais um Deus, né? Jamais Salvador, apenas um profeta. Lá a fundação e a vida de Maomé. Nasceu na cidade de Meca no ano 570, filho de uma família de comerciantes, né? E passou a parte da juventude viajando. Aos 40 anos de idade, ele vai dizer que tem uma revelação aqui de Gabriel, né? E Gabriel falou para ele sobre a existência de um único Deus, apenas, porque nessa época os árabes eram envolvidos pelo politeísmo. Então Gabriel revela para ele que há a existência de um único só Deus. Não precisa nem Gabriel vir, né, para saber disso, né? Se ele está envolvido lá entre os judeus, entre os cristãos, ambos os grupos já falavam, né, que existe um Deus só, que há um só Deus. Então aqui se enquadra muito, várias religiões. Neste livro não mostra muito, mas se você pegar um livro do Ibadep, por exemplo, sobre seitas e heresias, né, que é heresiologia, você vai ver que a maioria das religiões elas têm algo em comum, que é uma revelação de um anjo, que um anjo revelou algo para eles. Então o que Paulo disse? Se vier um anjo pregando outro evangelho que seja anátema, né? Porque o evangelho é apenas um. Esse mesmo evangelho que pregamos hoje foi anunciado a Abraão, está em Gálatas, foi anunciado a Moisés, está em 3 de Hebreus, foi anunciado a Davi, está no capítulo 3 ou 4 de Hebreus, e por fim ele é manifesto através do Filho, né? Então o mesmo evangelho foi pregado a Abraão, a Moisés, a Davi e também é pregado a nós. Então o evangelho é apenas um, não há dois evangelhos. Há escritos acerca do evangelho, né? Há 4 escritos acerca do evangelho, mas o evangelho é só um, é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala, que pensaram, né, até que Paulo pregava outro evangelho, mas Paulo diz não, aquele que vier pregando outro evangelho que não for este que já foi anunciado, pode vir até como um anjo de luz, mas que seja anátema. Então o evangelho é um só, as boas novas da salvação, e tem as suas indumentárias, né, conforme o tempo, conforme a revelação. Para Abraão teve uma forma de revelação, para Moisés teve outra, para Davi houve outra, e para nós é a revelação plena, que é a revelação a partir do Filho, a partir de Cristo, certo? Então as tribos árabes nessa época seguiam então uma religião politeísta, com a existência de vários deuses tribais. Aí por isso que ele vai acabar tendo influência também, né? Ele consegue, tem êxito na sua empreitada aí de transmitir a existência de um único Deus. Olha lá, ó. Lá Ilahá, lá Alá, quer dizer não há Deus senão, só não sei se é o Ilá, né? Não é lá, é um I ali que está muito parecido. Lá Ilahá, Ilá Alá, não há Deus senão Alá. Então ele vem, depois ele tem essa experiência, vem e fala a sua esposa, né? Se não me engano, Khadija ali era sua esposa, e ela também se convenceu que ele não estava doido, né? Porque a mulher se não passar no crivo da mulher, você está doido, não. Se você pregar, quando você tiver desejo de pregar, você vai pregar para a tua mulher, a tua mulher vai falar, eita, larga disso, né? Não insista, né? Passou no teste. Se a mulher não gostar, que é a que te ama, pode ter certeza. Ninguém vai te ouvir. Ninguém vai te ouvir. É verdade. Aí teve um irmão que falou isso, que ele ouviu isso de um pastor, né? É por isso que eu estou falando isso para os irmãos. Aí ele foi pregar para a esposa, né? A esposa disse, ih. Convenceu a esposa, meu amigo, pode falar para ele. A esposa falou, larga, não, você prega mal. Você não tem o dom. Aí então, ele passou no crivo aí da mulher, né? Olha lá, assim como aconteceu com outros fundadores de religiões, Maomé também recebe oposição no início, né? Então, não é assim, não foi abraçado de início, né? Teve rejeições, e é por isso que e especificamente o islamismo, ele vai ter crescimento por causa de guerras, empreitadas
de guerras políticas, né? Então ele vai ter um grande crescimento por causa disso, né? De territórios, avançar territórios. Inclusive ele vai chegar a um ponto que ele vai para Jerusalém, né? Jerusalém, por causa das cruzadas, as cruzadas católicas lá, embora tenham um sentido muito ruim, negativo na nossa história, né? Na história da humanidade em si, ela acabou contribuindo para que Israel não fosse, Jerusalém não fosse tomada completamente pelos pelos muçulmanos. Então essas guerras aí, cruzadas católicas, elas contribuíram para o território hoje, senão o território hoje seria totalmente islã, seria totalmente muçulmano. Mas por causa dessas guerras lá naquele passado, hoje nós temos esses três grupos, nós temos lá em Israel, né? Nós temos católicos, nós temos os católicos entram aqui nos cristãos, né? Nós temos judeus e temos também árabes. Tanto é que a mesquita está lá, a sinagoga tem um monte, igreja católica tem lá também. Então tem esses três grupos lá por causa dessas batalhas. Irmãos, isso aqui é instituição, né? É instituição, inclusive o cristianismo. Quando a gente fala de cristianismo, não entenda automaticamente como evangelho, né? Porque isso aqui, muitas vezes, foi incursões políticas, por causa de território. Esses gráficos aí, se você procurar, você vai achar, esse crescimento não foi um crescimento de pessoas convertidas, foi um crescimento de avanços territoriais, onde principalmente a católica, ela dominava. Não quer dizer que as pessoas eram convertidas por voluntariedade, né? Porque aceitava a Cristo, por obrigatoriedade mesmo, né? E tinha que seguir aquela religiosidade, certo? Por isso que a reforma que nós vamos tratar hoje foi um marco, né? Foi um marco. Vai lá, a crença do Islã. Então a crença, olha lá, o imã, que é a fé, né, do islamismo, ele baseava-se nos ensinamentos de Maomé depois da sua morte depois da sua morte foi compilado por aqueles que foram seus companheiros. A teologia do Islã é simples, mas muitas crenças e práticas foram aumentadas no transcorrer dos anos. Comum, né? Comum. O evangelho é simples também, mas muitas coisas foram acrescentadas e hoje nós temos muitas coisas por causa desses acréscimos, né? Que já virou parte da nossa cultura, certo? Não que seja herético, tem coisa que não é herético, mas tem coisa que foi acrescentado com o tempo, né? A uma época, se você analisasse, dependendo de onde você estava, você estivesse, para você era correto o homem estar de calça o tempo todo e a mulher estar de saia o tempo todo. Hoje vocês já não tem mais esse conceito. Por quê? Que é a doutrina bíblica? Não é. Foi coisa que foi acrescentada com o tempo. Então muitas coisas que nós já deixamos, né, de fazer foi por causa que eram coisas acrescentadas, que hoje, por causa do conhecimento ter expandido, já percebe-se que não era aquilo, né? Que a Bíblia não estava dizendo aquilo. Então, isso é importante, né? Isso é importante, o conhecimento, porque o conhecimento ele nos liberta da escravidão. Um dos principais julgos que Jesus falou que ia libertar o povo era o jugo da religiosidade, né? Ele disse que o fardo dele era leve, o jugo era suave, o fardo era leve, porque o fardo maior era o fardo que os fariseus colocavam no povo. Vamos lá, olha lá, as 5 colunas sagradas. Vamos analisar as 5 colunas sagradas do Islã. Temos ali, ó, a profissão de fé, que é a Shahadá. Então eles professam a fé em um único só Deus, né? Alá, e também no profeta, né, que foi enviado por Alá, segundo eles, que é Maomé. A segunda coluna deles é a obrigação de orar, salat. Então eles têm obrigação de orar, fazer orações, né? E eles são fiéis nisso, né? Eles oram a quantidade de tempo que tem que orar. No Ramadã, por exemplo, né? Eles fazem os seus jejuns. Eles são muito
como que eu posso dizer o termo, né? Eles são rígidos, né, com eles, disciplinados, né, dentro do que eles creem. Assim como o adventista é muito disciplinado, né? Às vezes só os pentecostais, né? Meio avacalhado. Avacalhado. Às vezes, então, eles seguem ali, né? Eles procuram seguir com fidelidade. Ó, a doação de esmolas, zakat, então eles têm que variar entre 2,5% a 10% que eles têm que dar de esmola. O jejum de Ramadã, durante o Ramadã eles têm que jejuar. Lá eles oram pelo menos 3 vezes, né? Oram virado para Meca, fazem os jejuns e eles contam igual os judeus, né? Pôr do sol até o outro dia. E a peregrinação à Meca, Hajj, né? Então, todo muçulmano eles têm que pelo menos uma vez na vida ir para a Meca. E hoje os cristãos estão querendo colocar isso na sua crença também, né? Para ser crente bom, você tem que pelo menos uma vez ir para Jerusalém, né? Aí sim. Deve ser companhia de turista que está querendo fazer isso. Enquanto isso, é isso que eu ia falar. Isso daí é só para as agências turísticas faturarem muito dinheiro, né? Faturam muito dinheiro. Detalhe, né? Muitas coisas que eles colocam lá é porque virou muito turístico. Arqueologicamente, o local do batismo, onde eles colocam lá para visita, não foi onde Jesus se batizou. Ele se batizou mais para baixo, lá onde está tudo sujo. E ninguém visita, né? Que é mais perto do deserto. Turismo religioso, né? Exatamente. Porque a fé é algo que você mexer com a fé do povo, né? Com a crença, é algo que dá certo, né? É algo que dá certo. Então, virou muito, é um lugar mais visitado, né? Um lugar mais visitado justamente por causa do quê? Existem muitos católicos, existem muitos crentes, existem muitos árabes. Então, como está centralizado ali essas 3 principais religiões, é notório que tenha muita viagem. E ultimamente cresceu, né? Claro que se isso não é pecado, sim, para lá não. Se quiser ir, me leve junto. Eu também. Pai, Né? Mas eu vejo que tem crentes que acabam espiritualizando o lugar. E Jesus mesmo já disse, ó, é chegada a hora que não é aqui em Jerusalém, não é lá em Samaria, não é lá no Monte Gerizim, é em espírito e em verdade. O próprio Jesus descentralizou Israel, Jerusalém, e nós queremos colocar de novo Israel no patamar, né? Sendo que nesse tempo que nós vemos não há isto, né? Tem igreja que leva o pessoal para lá para batizar. Às vezes rebatizam pastores, rebatizando, né? Então, isso daí é uma afronta, né? Uma blasfêmia, porque você vive 20 anos com a tua esposa e diz, ó, quero casar com você porque esses 20 anos aí foi uma mentira, não valeu de nada. Bom, eu não sei, eu vejo assim que não é porque eles estão se batizando novamente, eu acho que é meio que um ato simbólico, né? De novo, só para. simbólico, você está naquele tá ali, lugar, né? que é um lugar, né? Que para elas tem um Pode ser significado também, pode diferente. Assim, é porque eu sei que a gente caminhou a vida toda nesse meio, né? E eles não, pelo menos essa parte aí, a gente vê pastor Silas, a gente vê outros pastores também Mas eles batizam, né? Eles batizam. Batizar pessoas que não são batizadas, tudo bem, mas a doutrina bíblica é o batismo é uma vez. Mas o batismo é uma passagem, eu não né? vejo, eu não sei, né? Eu nunca fui, nunca vi também a hora lá, porque eles estão falando, se eles falam no ônibus, se eles explicam. Porque eu acho que você se batiza se você quiser, né, líder? Não, tem gente que paga para se batizar lá. Eu conheço um casal que eles pagaram para a pastora deles ir lá batizar, que eles queriam ser batizados em Israel. Quem não é batizado, se quer ser batizado em Israel, no Tiberê, não tem problema. Agora o problema é esses pastores, né, que tem anos de fé batizando novamente. Você já está aqui naquele nível, né, doutrinariamente desde o Antigo Testamento. Você já está aqui naquele nível, você já está aqui no nível do adorador tendo acesso aqui, você voltar para cá, ó, onde tem a bacia, onde já está. É por isso que eu digo, doutrinariamente você não vê Paulo batizando várias vezes,
Pelo contrário, Paulo observou um grupo que eles seguiam um batismo diferente, que era o batismo de batista, que era incompleto, era para arrependimento apenas, e agora tinha o batismo segundo Cristo, que era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí como eles tinham aquele batismo que era incompleto, era só era válido até Cristo vir, depois de Cristo não era para continuar batizando naqueles moldes, né? Mas tinha ainda os seguidores de João. O que Paulo fez? Paulo, conhecendo isso aqui, Paulo batizou e eles entraram na fé no corpo de Cristo a partir daquele momento, porque eles seguiam a doutrina de Batista. Mas a doutrina de Batista era a base, né? Era algo básico, assim, é como se fosse Prezinho. isso, a ABC ali apenas, né? Eles seguiam por causa do bom exemplo de Batista, de aguardar o reino, né? Mas eles não tiveram a sensibilidade de depois disso seguir a Jesus. Diga. Se o cidadão foi batizado na Igreja Católica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que ele se batiza de novo quando ele se converte? Não, o batismo deles é lá na infância, né? Geralmente é na infância, né? E é um batismo que é só dispersão, né? Não, a criança não tem direito para. Geralmente é criança que batiza. Não sei se eles batizam adultos, Não, né? Recém-nascido. Ó, tem uma religião que batiza praticamente igual a nossa, que é os Mormons, né? Mormons praticamente, mas eu não acredito que seja em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, só sei que é por imersão. Aí às vezes alguns aceitam esse batismo, que não deveria. Que aí o exemplo que eu tenho, né, que me perguntaram isso uma vez, e eu não tive resposta bíblica, né, para dizer. Mas dei a resposta que todo mundo daria, né? Por ser uma seita, né? Aí a pessoa aceita Cristo a partir daquele momento. Mas na Bíblia tem esse respaldo que está lá pelo capítulo 19 de Atos, exatamente esse ponto, que tinham seguidores de Batista e Paulo vai batizá-los, porque o batismo deles era incompleto, né? Não era conforme o batismo que Jesus ensinou. Então, tem que seguir esse modelo de Cristo, né? Detalhe, né? O batismo que a gente segue é por imersão, mas batismo na Bíblia não era só imersão, tá? O batismo na Bíblia tem sentido de lavagem, de aspersão. Então, nós usamos a imersão porque é o sentido mais pleno, né, do batismo. Mas as abluções, as lavagens que os judeus faziam aqui, os sacerdotes faziam aqui, era chamado de batismo. No grego, se você pegar o grego, você vai ver que batismo quer dizer lavagem, aspersão e imersão. Tá certo? E se você analisar, né, imagine batizar 3.000 crentes de uma vez só, né? Vários pastores. Lá em Atos, né? Imagina esse, eu digo lá em Atos, lá que tem poucos pastores lá. Foi 3.000 salvos, né? E tinha que ser batizado. Depois 5.000. Então, o próprio credo, né? O próprio credo dos apóstolos lá, que é o Didaquê, não é um livro inspirado, mas é um livro que transmitiu o ensino dos apóstolos. Diz assim, ó, se tiver água corrente, batize em água corrente. Mas se não tiver água corrente, batize em água parada. Se tiver um grande rio, eu vou tirar foto e vou mandar para os outros. Se tiver um grande rio, batiza. Se não tiver só um pouquinho de água, batiza também. O importante era o ato, né? Porque o batismo para eles, para o povo da igreja primitiva, era o quê? Era sinal de crença, de aliança com Deus. Eles não tinham um rol de membros como nós temos hoje, né? Não tinha essa organização. Então dizer que crer em Deus, em Cristo, tinha que passar pelo batismo. Certo? Então, pela doutrina, né? A gente vai pela doutrina que a Bíblia mostra. Então você não vai ver várias vezes se batizando. Parece que eu ouvi, não sei se é verdade. Os irmãos que se conhecerem me falam. Diz que adventista, cada vez que você sentir que está cheio de pecado, você pode ser batizado de novo. Eu ouvi isso de uma pessoa recentemente, mas não sei se é verdade. Não sei, estou vendendo o peixe que me venderam, né? Diz que se você sentir que quer se batizar, você marca lá e se rebatiza quantas vezes você achar que é necessário. Vamos lá, doutrinas islâmicas em destaque. Lá o Ser Supremo, Allah, então essa é a principal, né? E seguir os seus mandamentos, né? Que está no Corão. A lei, Sharia,
Obedecer à lei é o caminho, Sharia quer dizer lá, o caminho bem conhecido. Ao passo que o Alcorão fala da compaixão e da misericórdia de Deus com os pecadores arrependidos, o islamismo preocupa-se mais com a obediência do que com o perdão. Maomé considerava tanto a Torá quanto o Evangelho como leis que o homem era obrigado a observar. Segundo a lei islâmica, é dever dos fiéis aceitar aquilo que o profeta disse, sem perguntar como ou porquê. Então, submissão absoluta. Eles têm dentro da sua teologia a predestinação. Por quê? Como eles dizem que eles são os salvos, eles estão dentro da lei, e eles que são escolhidos, logo vai ter essa ideia de predestinação. E a predestinação logo em seguida vem com um tendão de Aquiles, né? Tendão de Aquiles, fala? Né? Tendão de Aquiles, que é o que? O fatalismo. Por quê? Se Deus predestina, no caso Allah, uns para a salvação, quer dizer que os outros estão todos condenados. Então isso é predestinação. Então para eles, só eles estão salvos, né? Só quem obedece ali ao máximo, sofre pela religião, cumpre, obedece os mandamentos é que são salvos, são os predestinados. Infelizmente nós temos isso dentro da teologia bíblica, né? Que começa lá com Agostinho, lança as raízes, século IV, século IV 400. Então você observa que o islamismo surgiu no ano 700, então basicamente ele pega lá também, um pouquinho com Agostinho, vai se fortalecer com Calvino, essa doutrina da predestinação. Então a predestinação, irmãos, é uma palavra bíblica, mas o próprio Paulo explica. É claro que é uma explicação básica. O povo, os teólogos que pegaram e começaram a conjecturar coisas que não existem. E Paulo diz assim, que nós somos predestinados para ser semelhante ao Filho, a Cristo. Então isso é predestinação. Paulo nunca falou que predestinação é para os salvos, que os predestinados são salvos. Pelo contrário, toda a humanidade foi vista e predestinada para ser salva. Agora vai depender se aceita ou não a Cristo, né? Então todos têm a condição de ser justificado, todos têm a condição de ser lavado com o sangue de Jesus, basta apenas crer em Jesus Cristo. Então não existe, e infelizmente a predestinação vai dizer assim, né? Que, olha que o cúmulo, né? Que eles vão sempre dando retoque, né? Ele dizia assim, que Deus, melhor, que não importa se a pessoa não é predestinada, não importa o que ela faça, ela nunca vai alcançar a salvação. Então não importa o que ela tente fazer, e o salvo, não importa o que ele faça, nunca perde a salvação também. Aí alguns chegam até a dizer que há a graça desvanecente, né? Que Deus, olha que Deus terrível, o Deus dos calvinistas, né? Que Deus dá um gostinho do que é a salvação para alguns, mas depois lança fora esses, porque é uma graça desvanecente, né? Só para eles provarem um pouquinho, só para eles terem um petit gâteau ali. Então, sem falar que dentro da história do calvinismo, né, aqueles que não professavam o calvinismo, claro, Calvino e calvinismo tem que ser entendido de forma diferente. O próprio Calvino, se for colocar nos parâmetros calvinista, Calvino não era calvinista. Porque eles lançam, o que é isso? Eles lançam teoria e os seus seguidores às vezes vão distorcer. Então muitas coisas ali que Calvino falou, os seguidores de Calvino não abraçaram, né? Então Calvino lançou também muitas sementes terríveis. Armínio lançou também. Tem erro no calvinismo, tem erro no arminianismo. Agora eu só não encontro erro na Bíblia. Na Bíblia, em Cristo, eu não encontro erro, não encontro falha. Então é melhor ficar com a palavra, né? Aí eles vão dizer que se você tem um pensamento assim, você é reducionista. Você está reduzindo toda a história, Por isso que os reformados vão seguir muito a interpretação bíblica pela lógica apenas, né? Então eles vão deixar esse lado de revelação de lado, é só lógica, né? Então, e às vezes a lógica é falha, né? Porque eles mesmos tropeçam nos textos. Então é complicado. Esse debate aí sobre a salvação, calvinismo, arminianismo, ressurgiu forte ultimamente.
Aí tem um livro, se você quiser comprar para saber a história do calvinismo, Que Amor é Este? De Dave Hunt. Que amor é este? A falsa representação de Deus no calvinismo. Porque o calvinismo, aqueles que não aceitaram o calvinismo, eles fizeram igual a católica, eles queimaram vivo. Então, mesmo os crentes que não abraçaram os ensinamentos calvinistas foram queimados. Então é irmão matando irmão. Veja que truculência, né? Hoje, graças a Deus, não acontece isso, né? Mas acontece na espiritualidade, infelizmente, né? Porque é pior, às vezes. Porque aquele que o outro mata fisicamente, se estiver espiritualmente bem com Deus, tá bom. Agora, matar espiritual para nunca mais voltar, é complicado. A salvação vem através da submissão. Então tem que ser submisso à vontade de Alá. Entenda Deus aqui sempre como Alá. O Alcorão ensina que Deus também é o juiz. Adverte sobre o dia do juízo. Então seus atos receberão a justa recompensa. O dever dos homens é reconhecer Deus, ser gratos pelas suas dádivas, viver de acordo com os mandamentos e esperar que sejam salvos no fim. Isso é uma teologia similar à teologia judaica e à teologia cristã, né? Porque nós também cremos em que seremos recompensados. Eles creem em ressurreição, eles creem em recompensa, eles creem em juízo. Nós já vamos acabar aqui. Irmãos, a escatologia, eles abraçaram a escatologia dos judeus e dos cristãos, tá certo? Então, eles creem na ressurreição, só que eles creem no sono da alma, assim como o judeu crê, assim como o adventista crê, que a partir da morte há um sono, né? Mas nós temos textos na Bíblia que não dá para seguir desta maneira, né? Porque você vai ver almas clamando por causa justa, você vai ver a história, a parábola, né? Para agradar gregos e troianos, né? História, parábola de Lázaro, né? Que tem as duas vertentes fortíssimas, bem embasadas, uma que defende que é história, outra que defende que é parábola. Independente, é Jesus ensinando. É Jesus ensinando, e nesse ensino você vai ver que após a morte há consciência, né? Há inclusive sede, né? Há inclusive sensações, certo? Então, eles creem no julgamento, eles creem em ressurreição, eles creem no soar da trombeta, eles creem em recompensa, eles têm um paraíso que vão ser recompensados, e se você morrer pela religião, você vai ter 70 virgens, né? Para você, esperando no paraíso. Outras práticas islãs, mesquitas, né? Que eles vão para se prostrar, para orar, para fazer as suas orações, né? A Kaaba aqui, ó, trata-se de um grande cubo edificado ao redor de uma pedra negra meteorite. Aí alegam que a Kaaba foi trazida por Gabriel, e nela diversas imagens pagãs, pinturas, inclusive Maria e Jesus também foi pintada nela, ali, nessa pedra. Cidades sagradas, Meca, a outra Medina e Jerusalém, né? Jerusalém por causa dessas incursões aí que nós falamos. Pessoas sagradas, e ó, os califas. Depois da morte de Maomé, os líderes políticos do islamismo eram chamados califas. Não recebiam revelações do céu, mas eram guiados pelas palavras do profeta. Os 4 primeiros califas são chamados de califas ortodoxos, eleitos dentre os primeiros companheiros de Maomé. Tem os imãs, líderes da linhagem da descendência de Ali, parente de Maomé. Esses imãs aí, eles acreditavam, né? Tem muitos xiitas, nós já vamos ver a facção xiitas, e eles acreditavam que esse Ali, ele era a própria encarnação de Deus, de Alá. Era Alá encarnado, era Deus encarnado, né? Então, mais importante que Maomé, os xiitas vão seguir. Então vai seguir uma facção ali que não coloca Maomé como o principal. A condição social das mulheres, já falei, né? Ela é terrível. O único país onde a mulher ela é respeitada hoje, né? Entre os árabes houve momentos que umas nações eram mais, outras menos, mas hoje quase nivelado. O único país que a mulher tem vez é Israel, da oriental, que a mulher tem proeminência, é Israel. Inclusive, em Israel, as mulheres elas são detentoras 10 vezes mais de títulos acadêmicos do que os homens. Israel.
são obrigadas, né? Ou seja, é obrigatório participar do exército, né? A única nação coloca, isso ajuda muito elas, né? Porque elas são um povo guerreiro, né? Povo extraordinário, e elas vão para a guerra, vão para se alistar, não com o brasileiro já vai querendo fazer o juramento, né? Agora eles não, e no exército deles é muito valorizado, porque no exército eles passam a conhecer muitas estratégias, né? Então é um lugar onde há muito aprendizado. Lá os tabus islâmicos, muitos tabus do judaísmo foram adotados pelo Islã. Carne de porco, sangue são proibidos, mas a carne de vaca, ovelha, cabra são permitidas se o animal for abatido segundo as regras do Islã. A jogatina e o vinho são proibidos. Acredita que os muçulmanos que introduziram no mundo o café como bebida. É permitido o comércio visando lucros, mas emprestar dinheiro a juros é pecado. Aí tem o jihad, ou guerra santa, que eles fazem aos montes, né? Então eles são incentivados a essas guerras. Por isso que você vai ver, é um povo guerreiro, é um povo que o exército é forte, é um povo que tem uma inteligência grande também, mas é um povo que, segundo o que a gente pesquisa aí, é um povo covarde também, porque eles não têm dó de matar as suas crianças. Eles colocam as suas crianças à frente da guerra para morrerem mesmo. Então eles não têm piedade, porque eles são ensinados. Se você pegar vídeo no YouTube, você vai ver eles professando a sua fé. Eles são ensinados desde criança que eles têm que morrer dentro da jihad ali, né? Dentro das guerras santas. Por isso que quando você viu lá muita decapitação de cristãos, eles aceitam a Cristo e morrem, porque eles já, na cultura deles, eles entendem que eles têm que morrer pela causa daquilo que eles creem. E como eles tiveram revelações extraordinárias lá, às vezes visões, né, refugiados tendo visões, eles não poupam a sua vida, eles não negam a Cristo. Inclusive, irmão, a gente vê muito esse Iraque, essa questão assim, mas a igreja lá no Irã, no Iraque, ela está crescendo. Tem uma igreja Assembleia de Deus gigantesca lá. Na Síria, né? Mesmo naquele caos lá, a gente vê os pastores Paulo, eles têm uma missão muito Batista, presbiteriana é muito forte lá também. Eles estão construindo as casas, eles sentem muito assim de Deus, muito lindo. É crescente, então eles vão daí, a igreja também vai para esses lugares aí onde está aquelas cabanas dos refugiados, né? Pregam a palavra. Então não pense que o evangelho está caindo, está morto, está em crise. O evangelho está crescente, porque Jesus nunca perde. O evangelho só cresce, só desenvolve. Vamos lá para o café, meu? Irmãos, escritos do islamismo é o Corão, né? Eles têm um livro só principal. Assim como nós temos a Bíblia, o judeu tem a Taná, o Islã tem o Corão, certo? E o Corão a ética que eles têm é muito grande. Eles não podem pegar no Corão sem ter as mãos lavadas, eles não podem ler o Corão sem camisetas, né? Eles não podem ler o Corão no banheiro, por exemplo. Então é bem rígido para eles. Para eles o Corão, olha lá, ó, é composto pelas próprias palavras de Deus. Maomé disse que as palavras foram faladas no seu ouvido como um badalar de um sino volumoso pelo anjo Gabriel, né? Assim como o Smith lá fala que o Moroni, né? O anjo Moroni deu a revelação para ele, aqui é Gabriel que deu a revelação para Maomé. Mas ali, ó, contradições e inexatidões. Então o Corão é um livro que tem inexatidões, ele é contraditório. Aí você lê depois aqui essa parte aqui que mostra. Então isso é uma falha, né? Mostra que é um escrito humano. A Bíblia você vai ver que ela não tem falha, porque ela foi inspirada por Deus. Nós temos um desenvolvimento do islamismo. As proezas políticas é justamente essas guerras, essas incursões, tá certo? Você vai ver o desenvolvimento ali. Depois surge o califado, que constitui de 4 califas desde o ano 632 a 660, eram sucessores de Maomé, certo? Pois temos algumas divisões, né, sectárias do islamismo.
alguns que seguiam Maomé, outros seguiam o Ali. Daí depois você vai ter ali as facções. Temos os sunitas, é um grupo mais tranquilo, né? Quer dizer, costume, caminho, é um grupo que não é tão radical. Agora nós temos os xiitas, né? Os xiitas é aquele grupo radical que leva tudo ao pé da letra, e para eles o Ali ele é mais importante que Maomé. Aí eu vi uma pessoa falando, ó, o Islã tem os xiitas, né? O islamismo tem os xiitas, o cristianismo tem os xaatos, né? Tem alguns crentes que são chatinhos, né? Segundo a postagem desse irmão aí no Facebook. Tem a seita dos sufis ali, ó, que apareceu como uma reação contra o islamismo ortodoxo. O vocábulo sufi quer dizer uma peça feita de lã. E outra seita é os Bahais. Daí não é uma religião que nós estudamos, mas se você quiser pesquisar posteriormente, fique à vontade, né? Chamado Bahaísmo. Bahaísmo segue aquela ideia ali, Islã. Lá um grupo sectário continuaram a desenvolver-se no islamismo. No Irã, no século XIX, apareceu a pessoa que se intitulava Bab-ud-Din, porta da fé, né? Então eles têm esses babes aí, né? O Bahá'í vai dizer que tem vários babes, né? Conforme o tempo. Abraão foi um babe, Moisés, acho que Davi, se não me engano, Cristo. Aí tem lá os nomes que eles dão, Maomé foi um. Então, vem dando o termo lá, Baba-u-Ilá, glória a Deus, Bahaísmo, né? A outra seita é o Ayatollahs, né? Surgiu na segunda metade do século XX. Seguidores ali, ó, de Ayatollah Khomeini, né? Khomeini, isso, faltou um I, Khomeini, né? Surgiu ali na França, né, em Paris, certo? Então são seitas, né? Assim como o cristianismo, né? Depois vai ter protestantismo, depois vai ter pentecostalismo. Então acontece em todas as boas religiões. Todas as religiões acontecem, quando a gente diz, né? Toda boa família tem, né? Aí não para do nosso. Todo lugar tem. Perfeito. A arte islã, né? O islamismo contribuiu, né? Você vê as mesquitas como são, né? São desenhos artísticos. Islamismo e Israel não podem coexistir, né? Islamismo e Israel é uma briga que vai terminar só lá no grande final da grande tribulação. Irmãos, cristianismo é nós, né? É nós, né? Então o cristianismo seria sem redundância eu ficar comentando, mas nós vamos só seguir aqui o nosso cronograma. A partir do que surgem os cristãos? A partir de Cristo, né? Do Evangelho, dos ensinamentos de Cristo. Por isso que vai surgir o cristianismo, tá certo? Condições históricas ali onde Jesus nasceu, isso aí a gente estamos no médio, né? Pelo amor de Deus, né? A vida de Jesus, meu Deus, né? Temos que conhecer a vida de Jesus, né? Senão como que nós somos cristãos? Então tem que comentar aqui, né? Não tem teologia. Conflito ali, ó, com a religião judaica. Jesus, né, repreendeu muito os fariseus porque eles eram hipócritas. Eles se colocavam como uma porta de entrada para o reino e ainda fechavam essa porta, não deixavam ninguém entrar. Então Jesus é taxativo com esse grupo e diz que eles são hipócritas, né? Eles são como sepulcros caiados, né? Ou seja, sepulcros que eram pintados com cal por fora, geralmente pintados de branco, né? Bonito por fora, né? Tinha uma pintura bonita, mas por dentro só tinha podridão, né? Por isso caiado, né? Na minha tradução está pintados com cal. Então, essa é a origem, né? Então, houve, e depois você vai ver que com Paulo vai haver uma separação, né, entre judaísmo e cristianismo. Você vai ver porque Paulo é taxativo, os judaizantes lá dizem, ó, que Deus abençoe o Israel de Deus e nós temos que seguir aqui o ensinamento de Cristo. Se o judeu se converte, se o gentil se converte, o que come não julga o que não come, o que não come não julga o que come.
Então, cada um com a sua cultura. Agora tem que se abster da imoralidade, tem que se abster da idolatria, tem que se abster de questões que firam aí, transgridam a moralidade cristã, a moralidade de Deus, né? São pecados. Eu vi um comentário bem interessante, que todos as obras da carne ali, era, do capítulo 5 de Gálatas, existia uma proibição na lei, que não deveriam fazer. Então, nós também somos o povo que seguimos a lei. Nós seguimos a lei porque Jesus veio para cumprir a lei. Jesus não veio para abolir a lei. Jesus veio para cumprir. O que Jesus fez? Antigamente a lei estava aqui, né? A lei estava como um chapéu, né? Sobre os homens. Jesus simplesmente pegou a lei e colocou sob. Hoje nós estamos sob a lei, certo? Não, perdão, os homens estavam sob a lei, né? Debaixo da lei. Jesus nos pegou e colocou-nos sobre a lei. Por quê? Os princípios cristãos são todos os princípios que Deus falou lá de Gênesis a Deuteronômio. São os princípios cristãos. Agora nós não temos aquela religiosidade deles, nós não temos aquelas questões que não agregam, que hoje não é relevante, que a gente diria leis cerimoniais, né? Chamaria assim. Então algumas leis não tem o porquê aplicar na nova aliança, né? O próprio Cristo diz: vocês chegam a coar um mosquito, mas engolem camelo. Vocês tomam cuidado para não engolir um inseto que era considerado impuro, mas vocês engolem um maior animal impuro, que é o camelo. Então vocês se apegam aos mínimos detalhes, mas vocês pecam nos grandes. Então, aí nós temos Paulo ensinando, né? Porque Paulo vai lidar com esse grupo. Jesus não vai lidar com um gentil. Você não vai ver, raras vezes você vai ver Jesus lidando com um gentil, porque Jesus veio para os seus. Aí ele deixa os seus discípulos para pregarem toda a... Então essa é a missão de Cristo, né? Vir para os seus e externar a salvação para toda a humanidade. Tá certo? Salvar toda a humanidade. Crenças do cristianismo, aos seguidores de Jesus antes. Irmãos, é interessante aqui, quando eles são chamados de cristãos, não foi um elogio, eles receberam como um elogio. Mas quando eles são chamados de cristãos, é um pejorativo. É como numa época eles chamavam crente de crentinho, né? Filho de crente chamavam de pastorzinho na escola, né? Não chamava, às vezes a pessoa recebia como um elogio, mas era uma chacota, né? Então quando chamam de cristãos, estão chamando de pequenos cristos, ou chegou para nós semelhante a Cristo, mas a tradução literal é pequenos cristos. Querem ser igual àquele Cristo, mas isso não, eles chamavam num tom de zombaria, mas eles tomaram isso como elogio, porque ser comparado a Cristo, aí passa a usar o termo cristão. Aí um monte de gente aí, né? Nós somos cristãos, crente nós não somos, porque crente até o diabo é. Essas coisas aí, é acréscimos. Que o próprio Jesus disse: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. O Lucas escreve lá que Timóteo era filho de uma judia crente. Então, tem problema. O cristão é que segue a Cristo hoje. Tem espíritas que são cristãos, católicos são cristãos. Então, o cristão cristianismo é a religião, certo? É cristianismo. Agora o evangelho é outra coisa, né? O evangelho liberta, somente da religião, da própria religião cristã muitas vezes, né? Que alguns estão aprisionados. Então o evangelho é uma coisa. Você viu que Jesus não poderia ser um reformador religioso? Poderia, né? Jesus poderia vir e arrumar o judaísmo. Mas Jesus viu que esse caminho aí não dá para o homem seguir a religiosidade, porque o homem seguir a religião, ele se perde. Você vê, o povo lá na antiga, antes de ir para a Babilônia, o judeu, eles caíram na idolatria. Por causa do quê? Da religiosidade, adorar vários deuses. Quanto mais deuses eles adoravam, eles achavam que estavam mais protegidos. Aí foram para a Babilônia por causa dessa idolatria, saíram da Babilônia com o mesmo coração religioso. Mas agora formaram as seitas, né?
judaicas, ali o judaísmo propriamente dito vai nascer na Babilônia. Aí vão cair também no mesmo erro, não vão idolatrar mais outros deuses, mas agora eles vão se tornar religiosos ao extremo. Jesus veio e questiona isso, porque Jesus não quer que nós sejamos religiosos. Jesus quer que a gente pratique o que ele veio ensinar, o que ele viveu, o que ele começou a fazer, que é o amor, né? É amar. Esse é o principal ponto. Crenças do cristianismo, o reino de Deus, nós cremos, né, que o reino de Deus ele está ao alcance de todos. Só acesso é ter Cristo, é entrar por Cristo, porque aí sim Cristo é a porta, né? Não é o farisaísmo, não é os saduceus, não é o judaísmo, a porta é Cristo. E quando Jesus fala lá, tem que entender o capítulo 10 de João. Quando Jesus fala lá que ele começa dizendo que ele é o pastor. Ele vai dizer assim no 10:10, se não me engano, que o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Mas o ladrão ali não é o diabo, irmãos. Nós aplicamos esse texto ao diabo, mas não é. Falei já para os irmãos, né? Esse texto ele está falando dos fariseus, dos saduceus, dos líderes religiosos que se colocavam como porta, né, de acesso a Deus, se colocavam como a entrada. Por isso que ele disse: eu sou a porta. Então ali os ladrões e salteadores que não vieram para matar, roubar e destruir eram os líderes religiosos, que eles matavam mesmo. Por quê? Eles pervertiam a lei, eles não cumpriam a lei, eles perverteram a lei. Você vai analisar isso, né? O próprio Cristo repreende eles em Mateus. Eles perverteram a lei. A lei mandava fazer uma coisa, eles não. Fala, vocês dão um dízimo até do cominho, do coentro, da hortaliça, disso, aquilo, mas vocês estão esquecendo a misericórdia, a fé, a justiça. Em outras traduções, vocês estão esquecendo o amor. As viúvas estão abandonadas, os órfãos estão deixados de lado. Então, nós sabemos que o diabo é tudo que não presta. Mas esse texto propriamente dito, se você ler, se você estudar, você vai ver que ele está falando dos líderes religiosos, inclusive os seguidores. Os seguidores são bem complicados, né? Os seguidores de João Batista fizeram de João Batista uma porta, porque até, olha lá, depois de quase 30 anos de Jesus morrer e ser assunto, ainda tinha seguidores de João Batista, porque virou uma porta paralela, uma portinha paralela, né? E a porta é só uma, para acesso a Deus. É Jesus, né? O ser supremo é Deus, o Pai, o Criador, o Filho e o Espírito Santo, né? São a divindade em três pessoas. O Messias, o Filho veio para cumprir, Filho de Deus ali veio para cumprir a obra de Deus. Trindade, você pode colocar do lado ali a palavra divindade. Trindade é uma palavra teológica, da teologia católica, né? Tem a ideia de três divindades, né? Mas para a época resolveu Trindade, o concílio, né? Quando eles confirmaram a Trindade na unidade, Trindade na unidade, unidade na Trindade, resolveu esse problema deles, resolveu a doutrina, mas a Bíblia usa o termo divindade para o Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que eu costumo usar mais esse termo divindade do que trindade hoje, tá? Mas sempre explico para os irmãos, né? Trindade é uma palavra teológica que você vai encontrar em todos os livros, mas alguns hoje já estão mudando, já estão. Quando eu comecei, estava estudando teologia, estava estudando médio, né? Teologia. Aí um pastor que deu uma aula há muito tempo no ETAD, 14 anos de aula no ETAD, ele estava fazendo o bacharel aqui em Paranaguá. Aí ele falou isso, a primeira vez que eu ouvi de uma pessoa foi ele. Falou, eu gosto de usar o termo divindade. Eu rejeitei aquela palavra no meu coração, né? Como? Tradicionalista, né? Ah, é trindade, a teologia mostrou trindade, agora eu mudei também o meu conceito, né? Por quê? Tem que se aproximar mais da palavra sempre, né? Sempre que possível, mais próximo da palavra. E a Bíblia vai dizer divindade, né? Paulo, né, que usa esse termo. Os credos da igreja aqui na grande maioria são aqueles credos ecumênicos, né? Que agora os bispos, já começa a surgir aqui o catolicismo. A catolicismo vem da palavra catholique, quer dizer universal, né?
passa a existir aí um cristianismo que eles queriam universalizar, pregar que a única religião do mundo, né, fosse o cristianismo. Aí tem problema com isso, porque daí não existe uma conversão genuína, né? Então, mas os credos ajudaram na questão de manter a ortodoxia das doutrinas bíblicas, porque surgiam, né? Ali coloca Marcião, que vem dos gnósticos, tem Ário, né? Nós já estudamos lá, acho que aqui nós estamos no básico, lá no livro Cristologia, arianismo, nestorianismo, vários homens que polemizaram, e a polêmica deles até foi boa, porque fez com que os ortodoxos, aqueles que buscavam ortodoxia, buscassem bases para fortalecer e para explicar as doutrinas. Então aí chegam a consensos nesse sentido aqui, ó. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo e na Santa Igreja. Olha, coloca a igreja como que já é, você vê que já é católico, né? Eles acrescentam ali católica no credo mesmo, né? Na Santa Igreja Católica. Porque a única Santa Igreja é católica, como instituição, né? Não como pessoa, porque nós somos santos também. Nós somos a Santa Igreja, mas cada um, não o nome, né? Não a nomenclatura, a Santa Igreja, Assembleia de Deus, não. É a Santa Igreja André, né? A Santa Igreja Rosângela, é essa Santa Igreja que temos que ser. Agora, eles é instituição, tanto é que a instituição está em igualdade com a palavra para eles, né? Então você tem que cumprir o que a Santa Igreja manda, né? Senão você está em pecado. Acho que para eles não tem esse negócio de estar muito nos cultos, só para o movimento carismático, né? Hoje, né? A renovação carismática. Agora para os outros é só você cumprir o que a igreja manda, tendo os domingos na igreja, você é um bom cristão, você é um bom católico. Né? Só às vezes não vão, porque tem, como a cultura nossa é a cultura do catolicismo, tem aí os nominais. Assim como nos Estados Unidos a cultura é protestante, tem os crentes nominais lá também, os protestantes nominais, que nunca pisaram numa igreja também, mas eles, por tradição, se denominam batistas, porque eles cresceram em lar batista, mas depois que tomaram uma consciência, nunca mais foram para a igreja. Então, conosco aqui é o catolicismo, com eles é o protestantismo. Acontece. O presbiteriano fala, creio na Igreja de Cristo, Santa Igreja de Cristo. Poderia ter falar católica, porque o católico é universal. A palavra católica tem lá no Hebreus, né? A primeira vez que aparece, mas no sentido de universal Assembleia de Deus, não a uma religião universal. Temos que entender que o cristianismo aqui, ó, o cristianismo é basicamente constantiniano, cristianismo. Porque o que Constantino fez? Ele estabeleceu, porque o cristianismo os cristãos eram muitos, ele estabeleceu como principal religião. E quando tinha essas desavenças teológicas aqui, quando tinha essas desavenças, o que ele fazia? Ele reunia todos os bispos, todos os principais, como se colocasse numa sala e dissesse, vamos entrar num acordo aqui. Porque ele não queria divisão no reino, ele não queria perder o poder. Vamos entrar num acordo, não vamos ficar... E tinha duas grandes escolas teológicas, os alexandrinos, Alexandria, e os antioquenos, na Antioquia. Você vê que Jerusalém deixou de ser poderosa, Antioquia se tornou uma igreja muito poderosa. Tanto é que os debates eram entre esses dois grupos, alexandrinos e antioquenos, certo? Mas esse credo aqui, muitos credos da igreja, que se denominam hoje ecumênico, tem embasamento bíblico. Irmãos, um livro que é interessante, não é caro, é fácil de ler, eu recomendo, eu sei que não é da confissão de vocês, mas é Confissão da Assembleia de Deus, R$10, um livro pequenininho, o capa mole é R$10. Ele é basicamente um compêndio de teologia sistemática. É de forma resumida. Por que eu indico esse livro? Porque você vai ter ali, de forma mastigada, todas as doutrinas que você aqui na reconciliação crê. E vai ter tudo isso aqui que eu estou falando aqui,
e cada 4 páginas é uma doutrina bíblica. E tudo embasado na Bíblia, com muitas, lá está no rodapé, com muitas referências bíblicas. Então é Confissões das Assembleias de Deus do Brasil. Confissões de Fé. Vou ver bem direitinho o nome agora, até esqueci. Eu tenho só uma que eu tenho, né? Eu comprei, para vender eu não tenho. Acho que na Top Gospel pode ter ali. Top Gospel. É baratinho e é um livro assim que você é tranquilo de ler, porque não tem os termos difíceis de teologia. Então é um livro que eu indico para vocês, se puderem ter, tenham, porque é barato e é assim, é base doutrinária nossa. É nossa base doutrinária. Você vai ver, ele vai falar do Pai, vai falar do Filho, do Espírito Santo, da Bíblia, vai falar de batismo, vai falar de santidade, vai mostrar. Aí você faz a leitura crítica, você como estudante faz a leitura crítica, analisa o que você não concordar, você coloca ali teus pontos, teus pareceres, né? Mas é um livro muito bom, é um livro que eu recomendo, fácil de ler, você lê rapidinho, ajuda muito a você ter clareza. Porque às vezes quando você pega livros de teologia sistemática, é livro dessa grossura aqui, né? Tem livro de teologia sistemática desse tamanho. Tem PDF, então passar no grupo lá, só que tem gente que já não gosta muito de ler no smartphone ou no computador, né? 120 páginas, né? 10 doutrinas ali, você vê. Eu sei que é 4 páginas para cada assunto ali, cada doutrina. Então é bem fácil de ler, até no PDF é fácil de ler. Tem todos ali, né? Teologia, cristologia, pneumatologia. Os apóstolos de credo de Niceno, Calcedônia. Pode ler. Que é aqui, ó, né? Tem aqui um parágrafo, credo da Niceia, foi em 325, né? Que é credo de Calcedônia, que foi em 551. Então ali está de forma resumida o que foi decidido nesses credos, que são considerados ecumênicos. Por que ecumênicos? Não é ecumênico no sentido de hoje, né, do ecumenismo que querem hoje, é ecumênico porque todos os cristãos professam aquilo, todos. Isso aqui, ó, por exemplo, você crê que no Deus Pai Todo-Poderoso? Jesus, seu único filho, nasceu de uma virgem, padeceu sob o poder do Espírito Santo. Então isso aqui foi o credo, acho que da Niceia, se não me engano. Então por isso que é chamado ali de ecumênico, se não me engano, neste livro. A condição humana é a condição que ele está caída, né? Precisa ser restaurada. Então, essa que o cristianismo ensina, que você vai ler nesse livrinho aí, se você pegar, o irmão vai passar lá o PDF no grupo, se você gostar de ler em arquivo, leia, é fácil a leitura, 120 páginas, né? Algumas páginas são títulos, então, são capítulos, então é menos de 120 ainda, e é bem tranquilo. Ler uma doutrina por dia, né? Ler uma doutrina por dia, não precisa começar a ler e já querer acabar no mesmo dia. Lê uma doutrina ali por dia, pega as referências, analisa na Bíblia e assim você estuda. Isso aqui é para você revisar o teu básico lá que você fez. Você, com esse livro você consegue fazer uma boa revisão. Salvação por intermédio de Cristo, ele expiou o nosso pecado, a cruz, né? A escatologia, nós já estudamos bastante, né? Que Jesus virá para restaurar, para glorificar a sua igreja, para restaurar toda a criação. Lugares, pessoas sagradas. Na verdade nós não temos isso, o bom cristão não tem, se ele seguir o que Cristo ensinou, não tem, mas para alguns, infelizmente a igreja é um lugar muito sagrado, para alguns Jerusalém é sagrada, para outros, né, a sede é sagrada, então vai existir aí nesses pontos, mas nós não temos pessoas sagradas também. No catolicismo tem, né, os consagrados lá, né, eles canonizam. Agora no Evangelho não existe isso, né? São pessoas que receberam dons. Até o próprio Paulo, né? Paulo está lá no final da vida dizendo: ó, Jesus vem buscar um povo pecador, o qual eu sou o principal. Eu não sou melhor que ninguém, não sou um semideus, não sou alguém grande, eu sou servo de vocês. Então, não temos, né? Práticas sagradas, aí entra aqui as duas ordenanças, né? Batismo e ceia. Dias festivos, aqui tudo que ele coloca de dias festivos são mais ligados ao catolicismo. Natal, mas nós também comemoramos, mas não como católico, né? A Páscoa, irmãos, a Bíblia diz que Cristo é a nossa Páscoa.
A Páscoa, na verdade, a ceia é a Páscoa aperfeiçoada, porque Jesus estabeleceu a ceia no momento da Páscoa. Então, que diz lá a última ceia, né? Mas foi a primeira ceia, foi a última ceia da Páscoa de Cristo, mas a primeira ceia da igreja, né? Que ali ele instituiu a ceia. E temos também o domingo do Pentecostes, isso está no catolicismo, porque nós não comemoramos isso, né? Certo? O Pentecostes é quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, mas nós não temos comemoração. Agora a católica tem, né? Escritos do cristianismo, a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E aí você tem um desenvolvimento do cristianismo, depois você leu, porque isso aqui é só histórico, olha lá. Ó. Período de perseguições, a igreja imperial, a era das trevas, o período medieval. E nós vamos ter aqui o movimento da reforma, né? Que não começa com Martinho Lutero. Martinho Lutero é o estopim, né? Porque tem João Hus, tem o John Wycliffe, Jerônimo de Savonarola, são homens que foram antes da reforma protestante, foram precursores, lançaram as bases. Aí com Lutero vem aquele cisne, né, que João Hus ele profetiza, né, porque Hus quer dizer ganso. Enquanto ele estava morrendo queimado pela igreja católica, ele diz, hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne e vocês não vão tocar nele, né? Aí aproximadamente 100 anos depois nasce Martinho Lutero, né? Que com muita ajuda, muito auxílio, ele vai conseguir êxito na reforma, e por causa dos outros grupos, né? Por causa ali de Calvino na Suíça, né? Zurique na Suíça, Zwinglio também, não, Calvino é na França, se não me engano, Zurique é Zwinglio, vai ter vários movimentos, tanto é que reforma é uma coisa, a palavra protestante já é outra, porque a palavra protestante vai vir lá, se não me engano, com um grupo que foram expulsos de uma cidade, acho que é da Suíça, se não me engano, acho que do Zurique, aí eles foram para a rua protestar. Aí nós falamos de reforma protestante como um todo, né? Mas não, reforma é esse movimento do Martinho Lutero, Zwinglio, que cortaram aqui, que nós vamos estudar lá na história da igreja. Calvino, tiveram auxiliadores, por exemplo, Calvino teve acho que era Calvino que teve um camarada que o nome dele era Martinho Lucero, que são juntos, né? Aí Martinho Lutero tinha um outro que era proeminente também, que era Felipe Melanchthon. Então são homens que contribuíram ali, né, para a reforma. E daí protestante veio alguns anos depois, por causa dessa cidade que foram expulsos, né, aqueles que aderiram à reforma, eles foram convidados a se retirar da cidade e eles foram para a rua, porque eram muitos, foram para a rua protestar. Aí por isso que surge mais essa palavra, protestante, tá certo? Então, esse tem um livro extraordinário que fala sobre isso, que é História, Teologia Sistemática, História e Filosofia, que é de... o nome americano é meio complicado, né? É um anglicano que escreve, McGrath, não sei lá, McGrath, alguma coisa assim, ele é um hábil escritor, um camarada tremendo, é um anglicano, ele escreve de um ponto de vista bem diferente, assim, bem interessante. A Contra-Reforma foi uma investida católica, né? Porque como a Reforma tinha crescido, varrido, por que a Reforma foi um movimento que cresceu muito? Claro que Deus estava ali, né? Mas porque a Igreja Católica sugava, né, a economia de todas as nações que eles dominavam. E o Martinho Lutero teve muita ajuda financeira de várias pessoas que já estavam saturados de enriquecer o Vaticano, e as cidades não tinham nada, tinham que pagar duros impostos, né? Por isso que o Vaticano tem dinheiro para sustentar o mundo inteiro. Tão rico, né, que é o Vaticano. Porque a Igreja Católica é forte, né? A Igreja Católica até hoje é uma igreja muito forte, igreja muito poderosa. Nós temos ali o período da Igreja Moderna, com aquelas grandes incursões missionárias. John Wesley, com seu irmão também, né? Carlos Wesley, Charles Finney. Vai surgir aí a igreja congregacional anabatista, que batizavam novamente aos adultos. Olha de onde surgiu aí o batismo. É dos anabatistas. Os anabatistas tinham sistemas, né? Que eles não reconheceram o batismo de crianças, né?
Aí isso é importante, né? Porque até então só batizava crianças por causa da católica, né? E eles passaram a ensinar, tem que se batizar a partir do momento que você se arrepende, né? Lá o John Wesley, que vai ser conhecido como o pai das missões modernas, né? Vai criar aí o metodismo wesleyano, né? A igreja metodista vem, John Wesley, eles criaram um método. John Wesley percebeu que a igreja estava morta, né? Estava muito apática, só em discussões teológicas, acadêmicas. Aí ele vai criar método para visitar órfãos, para orar pelos enfermos, e daí vai crescer muito, né? Vai ser um grande marco. Tem um filme bem interessante, que é de 2011, é um dos filmes mais recentes que tem, né, dentro da história. Geralmente os filmes desses homens são tudo filme antigo, né? De 1900 e pouco, mas tem um filme de 2011, que é John Wesley, Um Coração Mudado Pode Transformar o Mundo. E lá ele participa de um culto lá que dá para entender que ele fala língua estranha no culto. Pegou fogo lá. Tem no YouTube, tem, na Netflix eu já não sei, não pesquisei. Mas no YouTube você encontra. John Wesley, Um Coração Mudado Pode Transformar o Mundo. Tá certo, irmão? Então esse é o cristianismo, que nós somos parte dele, somos cristãos, mas não podemos ser cristãos constantinianos, né? Temos que ser segundo Cristo, segundo o Evangelho. O Evangelho ele liberta, né? O Evangelho ele transforma, ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, Deus abençoe vocês, muito obrigado pelo carinho.